Olá, tudo bem com vocês? Hoje é o 8 de março, Dia das Mulheres. Parabéns para você, mulher, e principalmente você que tem a síndrome do X frágil, assim como eu e meus dois meninos, que além de autismo temos a síndrome do X frágil, mas o nosso X é forte. E nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os sintomas da síndrome do X frágil nas mulheres. Eu vou falar um pouquinho sobre como é a minha experiência como mulher com a síndrome do X frágil e sobre alguns sintomas que eu fui apresentando. Vou falar o meu exemplo para vocês, para ver se vocês também têm alguma coisa desse tipo aí, e falar sobre outras coisas que talvez eu não tenha tão forte, né, como característica. Eu tenho a síndrome do X frágil com a pré-mutação do gene, não tenho a mutação completa, né, pelo menos foi isso que a médica me informou, que eu tenho a pré-mutação do gene, e aí eu tenho o Igor com a pré-mutação também, e o Iago com a mutação completa do gene, do X frágil, né, cromossomo X atingido. Não vou entrar em detalhes para vocês aqui sobre o que é isso daí seria interessante vocês pesquisarem em algum site de médico. Então aqui o objetivo é trocar experiências mesmo, e aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Alguns sintomas, eu vou ler todos eles aqui, depois eu vou falando sobre cada um, tá bom? Olha, timidez excessiva, dificuldade em se socializar, ansiedade, impulsividade, medos injustificados, dificuldade emocional, baixa autoestima, dificuldades cognitivas leves, alteração de aprendizagem, problemas de fertilidade, menopausa precoce, cardiopatia, que é um problema no coração, perda de coordenação motora e tremores com o passar da idade, déficit de atenção, atraso para andar ou engatinhar, atraso para falar, comportamento de imitações, dificuldade em manter o olhar ao conversar com alguém, morder as mãos e se machucar, e mania de agitar as mãos. Olha, eu vou falar as coisas que eu já passei. Eu já tive momentos de timidez excessiva, e já tive momentos de não ter nenhuma timidez. Então, assim, isso é uma coisa assim que depende do momento, da situação, da quantidade de pessoas, do ambiente que eu me encontro. Se eu me sinto confortável, eu não sou tímida. Mas dependendo, assim, das pessoas que estão ali, às vezes eu me sinto constrangida, assim. Mas não é um sintoma muito presente hoje em dia na minha vida. Já foi presente em alguns momentos. Em alguns momentos não foi nem um pouco presente, sabe? Ele foi totalmente ausente. Mas isso daí tem a ver com a impulsividade, né? Eu era muito impulsiva em muitas coisas, né? Já tive problemas, assim, de comprar o que não devia, sabe? Pela impulsividade mesmo. Você vê um negócio, você gosta, vou comprar. Então aí, assim, acaba se atolando em dívidas por conta disso. Graças a Deus, hoje eu tô conseguindo me controlar. Eu acredito que também pelo tratamento, por estar tomando o medicamento correto, né? Passar com a médica periodicamente, isso tem feito muita diferença na minha vida. A dificuldade de se socializar ainda tem até hoje, né? Porque assim, eu converso com todo mundo, eu tenho assunto acho que para falar com a maioria das pessoas, mas assim, eu não tenho aquela coisa de formar vínculos, assim, né? Com muitas pessoas. Tem algumas pessoas que estão no meu convívio, que as pessoas da minha família, aquelas que eu tenho mais convivência, mas nem as pessoas, assim, muito da minha família, a gente não tem muito essa coisa de ficar muito junto, sabe? Então, assim, eu tenho um pouco dessa dificuldade aí de socialização, sabe? Não que eu me sinto mal no meio de pessoas, isso não. Que nem o Iago, por exemplo, ele não pode ir num lugar com bastante gente, que ele fica desesperado. Eu não, eu gosto até. Né? Por exemplo, de ir numa igreja, eu gosto, me sinto confortável, eu gosto de estar no meio das pessoas e tal. Mas não sou aquela pessoa de ficar sempre ali junto, conversando, mantendo aquela rodinha de conversa, aquele rodinha de amigos, de estar sempre comemorando, indo em barzinho, essas coisas, de estar sempre rodeado de pessoas. Eu não sou esse tipo de pessoa. A ansiedade. Ansiedade, gente, eu sinto até hoje. O Igor, ele tem isso muito presente nele também, sabe? A gente tem vezes que a gente acorda de madrugada com aquela ansiedade, aquele coração acelerado, aquela agonia, sabe? Parece que tem um negócio aqui no peito, assim, sabe?
E é tudo ansiedade, ansiedade sem motivo mesmo, assim, ansiedade como um transtorno, porque faz parte da nossa genética e assim, a gente tem conseguido melhorar com a medicação, mas a gente ainda tem, mesmo tomando medicamento, tudo, a gente ainda tem esses momentos de ansiedade, às vezes tem alguns sintomas assim de síndrome do pânico, mas não chega a ser a síndrome do pânico, eu já tive a síndrome do pânico, né? Mas é aquele momento de ansiedade que o coração fica acelerado, que você começa a suar frio, sabe? Parece que vai acontecer alguma coisa, aquela ansiedade. Aqui, impulsividade, né? Como eu falei, impulsividade para comer, impulsividade para comprar, impulsividade para fazer alguma coisa, né? São atitudes que a gente toma sem pensar, sabe? Coisas que a gente faz sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências. Já fiz muito isso, muitas coisas impulsivas, assim, que depois eu pensei e falei, nossa, o que eu fiz? Até falar, né, veio na cabeça, falei, e depois eu me arrependi do que eu falei, mas isso faz parte da característica da gente, né, dessa impulsividade. Hoje eu consigo me calar muito mais, né, eu consigo ficar quieta. Muitas vezes eu quero falar alguma coisa, eu não falo, eu guardo pra mim, pra eu poder não fazer besteira, que é melhor você ficar quieta do que você falar demais, né? Eu já tive muitas consequências ruins na minha vida por conta dessa impulsividade de falar. Medos injustificados. Eu tinha muito medo, pavor, pânico de cachorro, principalmente quando eu era criança, sabe? Cachorro, gato, não podia chegar perto de mim, nossa, entrava em pânico, desespero total mesmo, parecia que ia ter alguma coisa, um piripaque. E assim, foi uma luta muito grande para eu conseguir diminuir esse medo. Hoje eu tenho gato, tenho cachorro, mas assim, foi um processo que eu quis vencer, sabe? Então assim, foi muito difícil, muito difícil. A primeira vez que eu tive contato que nem na minha casa tinha cachorro, né? Meu irmão adorava cachorro, então tinha vários cachorros, assim. Mas eu sempre estava em pânico, ficava sempre longe dos cachorros, todo momento. Eles ficavam presos, né? Até judiação, tadinho dos cachorros. Ficava preso o tempo todo porque eu tinha muito medo. Era pavor, pânico, desespero mesmo. Não podia se aproximar de mim que parecia que ia fazer alguma coisa contra mim, não sei. Não tinha explicação, sabe? Nenhuma. Mesmo porque os cachorrinhos eram mansos, não tinha... Ai, que dó. Eu fico com dó hoje de olhar para trás e ver como que eles não tinham culpa de nada, mas como eu sofria, era um sofrimento real, gente, muito medo mesmo. E assim, eu tenho medo de cachorro hoje? Tenho, lógico que sim. Mas assim, não é aquele medo mais sobrenatural, é um medo que eu consigo me controlar, eu consigo andar na rua, e se tiver um cachorro passando, antes não. Se tinha um cachorro passando, eu não saía, ou eu mudava de calçada, mudava de caminho, inclusive por conta de cachorro. Se eu tava indo pra escola e via um cachorro, eu dava volta, passava por outra rua, sabe? Era uma coisa assim, fora da realidade mesmo, sabe? E deixa eu ver aqui mais aqui. Dificuldade emocional. Dificuldade emocional até hoje, assim, eu acredito que eu sofro em alguns momentos, né? Como não entender, não compreender aquilo que eu tô sentindo, né? E aí, assim, às vezes a gente acaba ficando até um pouco irritado, assim, sabe? Nervoso, porque às vezes a gente não consegue controlar aquilo que a gente está sentindo, a gente não consegue identificar o sentimento. Então isso assim é uma coisa complicada. Então às vezes a gente sente uma tristeza também, que tem a ver com a depressão, né? Que ela está muito presente nas pessoas com a síndrome de ansiedade, principalmente depois de uma certa idade. Ela é bem frequente, tem estudos falando muito sobre esse assunto. E é muito difícil, gente, momentos de depressão. Então, por isso que é importante a gente estar sempre buscando ajuda médica, terapêutica, estar fazendo um tratamento, sabe? É muito importante. Baixa autoestima. Baixa autoestima já aconteceu comigo, mas assim, depois também deixou de acontecer. Isso foi uma coisa que foi e voltou várias vezes. Não me sinto mais com baixa autoestima hoje em dia, né? Não me sinto maravilhosa também, sabe? Mesmo porque eu não tenho tempo, sabe, de ficar me arrumando, de ficar, né, me emperequetando. E antes não, eu era toda vaidosa, salto alto, me arrumava. E agora não tenho nem tempo nem de respirar muitas vezes, né, direito, né. A gente fala assim, né, como, né, mas
não dá tempo de fazer muitas coisas, então a gente acaba não se arrumando, às vezes não dá tempo de fazer uma unha, porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente tem, além de ter o nosso trabalho, que a gente tem que trabalhar, tem as crianças que precisam da gente o tempo todo, casa e tudo. Toda mulher passa, acho que por isso, né? Por esses momentos. Mas eu acredito que as mulheres que são mães de crianças que têm alguma necessidade especial, elas têm o tempo um pouco mais limitado do que a maioria das mulheres. Eu acredito nisso mesmo, porque eu vivo muito isso, né? E eu lembro do antes e do depois, né? Então, tem isso também. Dificuldades cognitivas leves. Não tenho dificuldades cognitivas também, então não sei nem o que falar sobre isso para vocês. Seria interessante vocês buscarem uma informação mais profunda de pessoas com mais conhecimento sobre isso, mas eu não tenho nenhum tipo de dificuldade cognitiva. E ela é presente em muitas mulheres com a síndrome do Child. Problemas de fertilidade. Problemas de fertilidade eu não tive, né? Enquanto eu tenho 2 filhos. Mas tem pessoas na minha família que tiveram, né? Eu não posso afirmar que essas pessoas têm a síndrome do X frágil. Mas é provável que elas tenham por conta de terem essa infertilidade aí. Né? Teve pessoas na minha família também com a menopausa precoce, né? Com 30, 35 anos já estavam na menopausa, já não menstruavam mais. Então, é provável que essas pessoas tenham a síndrome de X frágil no gene, mas, assim, também não posso afirmar nada, porque, né, não sei dizer se elas realmente têm ou não têm. Então, é uma questão de busca, se elas não sentem nada, às vezes não tem nenhum sintoma, né, relativo, né, relacionado, e tá tudo bem, né, gente? Então, cada um, né, segue o que achar melhor, certo? Outra coisa aqui, a cardiopatia é um problema no prolapso na válvula mitral. É um problema cardiológico, né, do coração. Eu não tenho problemas do coração que eu saiba. Uma vez eu fiz um eletro e eu fiz um exame, aquele exame que você faz, põe aqueles monte de fiozinho assim, né? E a médica que me atendeu, cardiologista, falou que eu tive uma parada, não é uma parada, né, cardiológica. Ela disse que eu fico com o meu coração sem bater por mais de 1 minuto. Não quer dizer que ele não bateu, mas ele bate devagar, né? Meu coração, ele bate um pouco mais devagar, mas ela falou que isso não é um problema, não é uma deficiência nem nada, não é uma coisa que eu precisava tomar remédio para isso, mas que com o tempo a gente ia, né, tá sempre avaliando para ver se ia ter se isso ia evoluir ou não, mas eu acredito que não evoluiu mesmo, porque não sinto nada. Eu sinto aquele taquicardia às vezes, mas é por conta da ansiedade, né? Não tem nada a ver, eu acredito, com problemas no coração. Perda da coordenação motora e tremores com o passar da idade. Isso, gente, eu não estou vivendo ainda, né? A coordenação motora ainda continua boa, graças a Deus, né? Mesmo porque eu preciso muito das mãos para trabalhar e, né, para fazer os artesanatos que eu faço, costura e tal. Então, graças a Deus eu não tenho isso, nem tremores, nem nada disso. Pode ser que quando chegar, né, a idade mais avançada, pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça também, porque tem pessoas que não têm nenhum tipo de problema, né, chega no fim da vida e tá bem saudável, lúcido e tal, né. Espero que eu chegue no fim da vida bem saudável aí, bem, né. Ó, falei que o Iago ia estar aqui. Iago, mamãe tá fazendo vídeo. Ele aqui, ó. Então, gente, outra coisa aqui, o déficit de atenção. Déficit de atenção, às vezes eu me percebo com déficit de atenção. A gente esquece, a coisa que a gente mais esquece aqui em casa, não só eu, como o meu marido, as crianças, é a chave. A gente esconde a chave por causa do Iago não sair na rua, então a gente acaba esquecendo onde a gente deixou a chave. E outras coisas, né? O Igor tem essa dificuldade aí com déficit de atenção e hiperatividade também. Ele não consegue focar muito tempo em alguma coisa. E eu já tenho isso bem melhor. Já tive momentos assim de déficit de atenção, mas eu acredito que está bem controlado isso em mim hoje. Tem momentos que estou, mas a maioria das vezes não. Eu consigo me organizar melhor agora, com técnicas que a gente foi aprendendo com o passar do tempo.
com terapia. Então isso melhora muito se a gente faz um tratamento adequado. Então eu não posso reclamar. Outras coisas, né? Daí tem o comportamento de imitações, né? Isso eu tenho muito quando eu estou falando com uma pessoa que é nordestina, daqui a pouco eu estou vendo eu falando com sotaque nordestino. Às vezes eu estou falando com uma pessoa que é do sul, né? Um cliente, né? Que às vezes a gente conversa pelo WhatsApp, conversa no áudio, e daqui a pouco eu estou falando com sotaque do sul. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba imitando as outras pessoas, é uma coisa que não é voluntária, é uma coisa que a gente não percebe. Ela vem e a gente nem percebe que está fazendo. E às vezes a pessoa fala, você está me imitando? Já aconteceu comigo. Algumas pessoas falaram isso, você está me imitando? E assim, é constrangedor, sabe? Mas assim, a gente não tem como prever o que vai acontecer, entendeu? São momentos. Então eu tô risada agora, porque já aconteceu, eu lembro assim, né, tô risada. Porque são situações meio, né, constrangedoras. Assim. Dificuldade em manter o olhar ao falar, ao conversar com alguém, né? Olhar nos olhos. Eu não tenho tanta essa dificuldade. Às vezes, quando eu me sinto constrangida, quando eu me sinto acuada ou intimidada, né? Vamos dizer assim, aí sim, eu não olho nos olhos. Mas na maioria das vezes eu olho. Então, eu acho que isso não é uma coisa que está tão presente assim nas minhas características, né? Com a síndrome. Morder as mãos e se machucar ou morder outras coisas, né? Morder as mãos, não, mas que nem tem o Iago e o Igor que mordem tudo. Coloca tudo na boca, mastiga cabo de vassoura, mastiga lápis, caneta, sabe? Tampinha da caneta. Então, assim, eu não tenho isso mais. Eu já tive, né? Momento de ficar pondo tampinha da caneta na boca, mastigando, sabe? Mas hoje em dia não. Hoje em dia não tenho mais isso, não. Mas o Igor e o Iago têm isso muito forte. Inclusive, até comprei um mordedor para eles sensorial. Tô esperando chegar, né? Online. Pra ver se eles conseguem, em vez de morder outras coisas, morder esse mordedor. Porque daí é só ele que vai pôr na boca, né? E até evita, né, doença, alguma coisa assim, né? Alguma bactéria que possa pegar na boca. Mania de agitar as mãos, eu não tenho, mas o Iago tem muito, ela muito presente. Isso também está presente nos meninos, né, com a síndrome. Tudo isso que eu falei aqui está presente nos meninos, né, mas isso aqui são as características mais fortes nas mulheres. E assim, às vezes tem mulheres também que têm um atraso, teve um atraso para andar, para falar, né, um atraso, às vezes para aprender alguma coisa, um atraso na maturidade. Conforme o tempo passa, a sua idade mental não é a mesma idade que você tem, né, fisicamente. Por exemplo, eu tenho 42 anos, é como se eu tivesse uma mentalidade de uma pessoa de 30, vamos dizer assim. Hoje em dia isso não tem diferença, porque eu tô com 40 anos, mas não faz diferença se a minha mentalidade é de 30, porque depois dos 25, né, a mentalidade geralmente é mais ou menos igual, né, o que muda são as experiências das pessoas. Mas que nem, olha, as crianças, né, o Iago, hoje ele tem 13 anos, mas a mentalidade dele é uma criança de 3, 4 anos. Agora o Igor tem 15 anos, mas a mentalidade dele é de uma criança de uns 10, 12 anos. Então, as coisas que ele gosta de assistir, né, ele é bem infantil para a idade dele. Isso aconteceu comigo em até um certo tempo, até uma certa idade. Eu acho que eu era imatura, né, mas aí o tempo foi passando, eu era muito Maria vai com as outras, sabe? Aquelas coisas assim que estavam na moda, então queria seguir os colegas, as companheiras, né? Principalmente da escola e tal. Isso é coisa de adolescente, né? Mas quando a gente tem uma síndrome e isso está presente, é perigoso até, né? Graças a Deus eu não tive problemas, né, de influência, porque as pessoas que eu andava eram pessoas boas, né? Mas assim, vamos supor, uma pessoa com a síndrome de Sjögren começa a andar com pessoas que se drogam, aí é perigoso, porque é fácil de você ser manipulado por outras pessoas, né? Ele se torna muito vulnerável. E assim, gente, eu vou ficar por aqui, né, com as características. Eu queria dar uma mensagem para você que é mulher, que você que é mãe, que você trabalha, às vezes você trabalha fora ou trabalha em casa, mas você tem a sua vida com seus filhos, você tem que, além de trabalhar, tem que cuidar da casa, das coisas, fazer janta, fazer almoço.
Muitas mães são mães solteiras, não tem a parceria de um marido, que graças a Deus eu tenho. Meu marido é colaborador aqui, a gente faz tudo junto, né? Comida, limpar a casa, lavar roupa, tudo. Então, graças a Deus, eu tenho ele para contar, né? A gente trabalha em equipe aqui em casa. Então, graças a Deus, a gente tem essa parceria. Mas eu vejo que tem muitas mães sozinhas, avós, tias que cuidam das crianças, que se viram sozinha, trabalha fora, deixa a criança numa creche ou com alguém, paga para alguém ficar, e aí chega, tem que fazer janta, tem que cuidar da casa, cuidar da criança, dar banho. O Iago tem 13 anos, mas tem que dar banho nele, gente. Isso assim, a gente divide isso, né? Às vezes é o Rafael, às vezes sou eu. Mas assim, tem dias, gente, que é cansativo demais, porque a gente trabalha muito, graças a Deus a gente tem bastante trabalho, e isso desgasta. Então você, mulher guerreira, forte, que Deus te dê bastante paciência, bastante paz, que te dê bastante garra, força, para que você consiga muita energia, e que Deus te dê muitas bênçãos, te dê sabedoria e, o mais importante, muito amor, para que você faça tudo com amor. Quando a gente faz as coisas com amor, elas se tornam mais leves e a gente faz com mais tranquilidade. Então eu queria agradecer por vocês estarem aqui comigo no vídeo até o final. Peço que você deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos pedir a Deus uma bênção especial para nós mulheres, que no dia de hoje e sempre Ele esteja cuidando de nós e dos nossos filhos, tá bom? Parabéns para você que é mulher, parabéns para você que é mulher com a síndrome de X-frase, para você que é mãe de criança autista ou com algum tipo de deficiência. Que Deus abençoe muito sua vida, que te dê muita saúde e que você consiga vencer todos os desafios e evoluir muito, todos os dias e sempre, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.